Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um curso de Cálculo 3. E hoje meio que vamos fazer o contrário, do que a gente estava fazendo até agora, porque até a aula passada a gente estava fazendo um estudo sobre curvas. Então curvas para a gente eram funções que saíam da reta, ou de subconjuntos da reta, e chegavam no espaço Rn, tá certo? Agora a gente vai pegar funções que saem de Rn ou de subconjuntos no Rn que tomam valores reais, ou seja, chegam na reta. E eu não preciso nem dizer que existe diversos exemplos e fenômenos na natureza que a gente pode estar enxergando a partir dessas funções, ou modelando também tal fenômeno. Bom, um deles, que eu acredito que seja bem comum para vocês das aulas de química, é a famosa fórmula de Clapeyron. Ixi, é meio difícil falar isso aqui, hein? Clapeyron. Bom, mas não sei se falei correto, mas enfim, a famosa PV igual a nRT, em que a gente tem que esse P é a pressão, volume, temperatura, e esses dois números aqui são constantes. Então, podemos, por exemplo, enxergar essa fórmula como uma função de duas variáveis. Por exemplo, se a gente quer obter a pressão, basta a gente saber os valores do volume e da temperatura. Tá? No caso, essa fórmula aí para gases, que eu me lembro. Me corrijam aí se eu estiver errado nos comentários. Tá? Mas uma outra mais, tipo do contexto nosso aqui da matemática, que a gente viu também em exemplos anteriores, é a fórmula do volume do cilindro, que é IR ao quadrado H, que no caso a gente pode estar enxergando como uma função de duas variáveis, em que você tem as variáveis sendo R e a altura, em que quando você alimenta aqui com o raio e a altura, você obtém o volume do cilindro dado por essa expressão. E por último, um exemplo que é bem clássico, assim, que você vai encontrar em todos os livros que iniciam esse assunto, é você estar pegando uma placa de um, sei lá, determinado metal aí, e tentar elaborar uma função que meça a temperatura em cada ponto dessa placa. Então, como é que a gente pode estar descrevendo, por exemplo, os pontos dessa placa? Bom, você pode estar escolhendo esse eixo aqui como sendo o eixo X, esse eixo aqui como, por exemplo, sendo o eixo Y, E aí você vai ter que para cada ponto da placa, você consegue representar, dessa forma. E sendo assim, basta você criar uma função, ou, na verdade, observar os comportamentos aí, e usar alguma maneira de obter uma função para a temperatura nessa placa. Tá certo, gente? Vamos começar aqui com a nossa primeira definição. Que a gente tem, vamos pegar D um subconjunto de Rn, tá? Então, uma função f de D em R, ela faz o quê? Ela pega elementos aqui no seu domínio, que a gente vai dar esse nome logo logo para esse D, e ele leva a valores reais que vai ser dado por essa expressão. Certo. E essa função é conhecida como uma função real, de n variáveis
reais. Certo? Muito bem. E o conjunto D, né, como eu disse, ele vai ser denominado domínio da função. E a gente vai poder representar ele como esse conjunto aqui D índice F, né? Tá, e o que é esse domínio da função? Bom, esse domínio da função é o subconjunto, né, do Rn onde faz sentido a gente estar pegando esses pontos, né? E já eu vou dar um exemplo, né, melhor para a gente ilustrar o que significa isso. E, bom, se a gente tem domínio, a gente tem a imagem também, né? E a imagem da função é onde a função chega. Então, vai ser um subconjunto dos números reais. Então, isso aqui tal que x1 até xn, né, pertence ao domínio de f. Tudo bem? Ok, então essa aqui é a imagem. Imagem de f. Tá? Só para deixar tudo verdinho. Então, vamos colocar esse aqui verdinho também. Muito bem. Então vamos dar um exemplo, né, de como a gente pode obter, né, o domínio de uma função. Tá, então vamos considerar aqui essa função f desse subconjunto A que eu vou determinar, né, que vai ser o domínio, partindo de R2 e chegando em R, tá? E a gente vai definir essa função da seguinte maneira, vamos chamar de f de xy como sendo 1 menos x² menos y² raiz, tá? Muito bem, então aqui a pergunta é o seguinte, né? Será que se eu pegar qualquer valor, né, um par qualquer aqui em R2, isso aqui vai fazer sentido? Eu acho que não, né? Porque se a gente pegar, por exemplo, sei lá, x igual a 0 e y igual a 2. Então, quando a gente aplicar isso aqui, no par 0, 2, né? Isso aqui vai ser 1 menos 0 menos 4, né? Isso aqui vai dar raiz de menos 3. E isso aqui não pertence aos reais, né? Então, não é para todo valor de x e y que essa função vai fazer sentido. Então, a princípio, essa função faz sentido quando aconteceu o quê, né? Quando esses valores aqui são maiores ou iguais a zero, né? Porque não existe raiz quadrada de número negativo dentro dos números reais, tá? Então, a primeira coisa a gente tem que ficar atento a isso, né? Olha, essa função ela faz sentido quando o que está aqui dentro da raiz é maior ou igual a zero. Então, vamos escrever isso, né? Então, menos 1, isso aqui é maior ou igual a zero, tá? Ou seja, né, quando aconteceu o seguinte, né, quando 1 é menor ou igual, né, que x² menos y², tá? Ok, e o que isso significa, né? Bom, fazer um desenho nesse caso ajuda bastante, né, porque quando você pega x², faltou um mais aqui, né? Aqui eu passei pro lado de cá e não coloquei o mais.
Quando você pega o x² mais y² igual a 1, você tem a equação da circunferência centrada no ponto 0, 0, né? E com raio igual a 1, tá certo? Então, o que isso significa? Que quando eu pegar pontos que estão aqui na circunferência, isso aqui vai fazer sentido, né? Na verdade, os pontos que estão aqui, todos eles vão ter norma 1, né? Então, isso aqui vai acabar dando 0. Mas a gente comenta isso já já. E o que mais que faz sentido? Faz sentido também eu pegar circunferências com raio menor do que 1 também. Então, eu posso estar pegando todas as outras circunferências que estão centradas aqui no ponto 0, 0, né? E que tem um raio igual, que tem um raio menor do que 1. Então, com isso, a gente consegue concluir que, na verdade, o domínio, né, vai ser todos esses pontos que estão dentro desse disco. Tá? Então, vai pegar todos os pontos que estão na borda aqui, né, na circunferência de raio 1, e todos os pontos interiores. Tá? Então, nesse caso, o domínio para a gente, né, vai ser xy pertencente a R2, né, tal que x², né, mais y² é menor ou igual a 1. Tá certo? Muito bem. E a imagem, né? O que acontece com a imagem? Bom, a imagem, a gente sabe que, como a gente está tirando raiz quadrada de coisas positivas, então ela vai ser positiva. Só que o que acontece aqui, né? Acontece que é o seguinte. Beleza, se eu pego pontos que estão aqui na circunferência de raio 1, então esses pontos aqui, né, na verdade eu posso olhar como vetores, né? Eles vão ter tudo norma 1, né? Então, quando eu pego, sei lá, pegar esse ponto aqui, vou chamar de AB, que está aqui. Então, quando eu pego f de AB, isso aqui vai ser igual a 0, né? Por quê? Porque a² mais b² é igual a 1. Então, f de AB vai ser 1 menos a² mais b². Aqui é menos também, né? Eu posso botar um mais aqui e tal. Então, isso aqui vai dar 0, tá? Beleza, mas e para os pontos que estão interiores aqui, né? Por exemplo, se eu pegar pontos que a norma dá meio, né? Então, o que acontece? Então, sei lá, né? Se eu pegar, por exemplo, um outro par aqui, que eu vou chamar de C e D. Deixa eu tirar esse C e D daqui. Em que a norma dele, né, de C e D é meio. O que vai acontecer nesse caso? Bom, nesse caso, a gente vai ter o seguinte, ó. A gente vai ter que f de C e D vai ser igual a 1 menos... ali vai ser... Eu vou levar ao quadrado, né? Estou falando que norma desse cara aqui é meio, né? Então, deixa eu ver. Eu acho que isso aqui vai complicar um pouquinho as contas. Não, acho que não, né? Porque aqui vai ser norma quadrada. É isso mesmo, porque aqui vai acontecer o seguinte, ó. Eu posso colocar assim, ó. C² mais B². Tá? Aí eu estou tirando raiz aqui, certo? Isso aqui é a norma quadrado disso. Então, isso aqui vai ser 1 menos 1/4. Tá? Que vai ser o quê? Isso aqui vai ser... vai 4 aqui, 3/4. Tá? Então, o que acontece? Esse número aqui,
ele já é um número maior do que zero, né? Aliás, ele já é um número maior do que 1. Então, se a gente repetir esse processo, né, pegando vetores com normas cada vez menores, a gente vai ter que a f, né, vai dar números cada vez maiores. Então, conforme a gente vai aproximando aqui do zero, né, a gente vai aproximando do mais infinito também. Aí é só depois fazer uma checagem usando o limite que sai fácil, tá? Então, nesse caso, a imagem dessa função, né, vai ser os reais positivos, ou se preferir, né, você pode colocar aqui que vai ser fechado no zero, né, tá, mais infinito. Tá? Muito bem. Bom, aí tem mais alguns exemplos, né, que eu estou deixando aqui nas notas, né. Vamos só dar mais uma olhada em mais um, só para a gente ver um diferente. Mas esse aqui é bem mais simples até. É engraçado, né, porque esse aqui, ó, escrevendo, né, aí eu vi que dava para extrair bastante coisa dele, assim, né. Depois eu vou colocar esses detalhes também nas notas de aula. Então vamos lá, né? Aqui vamos ver o próximo exemplo, que esse aqui é mais rapidinho. Que esse aqui é 1 sobre x menos y. Então beleza, né? Eu quero saber, primeiramente, quem é o domínio disso. Então, o que não pode ocorrer de jeito nenhum aqui? O que não pode ocorrer é que o denominador dessa função seja igual a zero, né? Então, a primeira condição que a gente tem, né, a famosa condição de existência, é que x menos y tem que ser diferente de zero, né? Certo? Então, e é basicamente isso, né, que o domínio pede, né? Se a gente impedir que x, se a gente colocar essa condição, né, de que x menos y é diferente de zero, então a função ela assume todos os valores exceto esses, né? Então, o domínio aqui vai ser xy pertencente a R2, tal que x é diferente de y. Tudo bem? Viu? Bom, e com relação à imagem, né? Eu acho que aqui não tem nenhuma dúvida, né, que a imagem ela vai acabar assumindo, creio eu, todos os valores reais. Sim, porque o que acontece, né? Pega um número real qualquer aqui. A. Tá? Por exemplo, eu posso estar colocando, né? Vou pegar um A diferente de zero aqui. Todos os valores reais com exceção do zero, né? O zero aqui você não vai conseguir. Porque não tem como zerar aqui em cima, né? Então, olha só. Então, mas se o A for diferente de zero, como é que a gente obtém o A a partir de... Para que ponto, né, que a gente aplica aqui que a gente obtém o A? Por exemplo, a gente pode zerar o Y, né? Então, zerando o Y, a gente vai ter que isso aqui. Então, se o A for diferente de zero, então basta tomar x como sendo igual a 1 sobre A e y igual a zero. Tá? Então, a gente tem que f, né, de 1 sobre A e zero é o A. Tá? Ou seja, então, com exceção, né, do ponto zero, a gente tem que essa função ela chega em todo mundo, né? Então a imagem dela vai ser os reais menos o ponto zero. Tudo bem, gente? Bom, nas notas eu estou deixando mais alguns exemplos e também alguns exercícios, tá bem? Então, qualquer dúvida que tiver, basta estar me comunicando. Muito bem, então dando continuidade à nossa aula, vamos aprender, né, algumas técnicas
para estar desenhando o gráfico de funções de várias variáveis. Bom, vamos focar, né, por enquanto, na verdade não é por enquanto, é o que vai dar para fazer, mas eu comento, né, em funções que sejam de duas variáveis, tá? Porque o que acontece? Se a gente pega uma função que tem duas variáveis, o gráfico dela vai ser algo em três variáveis, né? Porque caso a definição de gráfico aqui pra gente não, né? Mas como se define é dessa maneira, ó. No caso aqui para R3, né? Tá? Então, o gráfico para a gente é isso, né? A gente está enxergando, né? O que acontece na primeira, segunda e a terceira coordenada é dada pela f, né? Pelo valor da função nas duas primeiras, tá? Então, por exemplo, né, se caso a gente quisesse desenhar o gráfico de uma função de três variáveis, né? Então, o gráfico disso seria algo em 4 dimensões. Vou colocar um W aqui. E, infelizmente, ou felizmente, não somos capazes, né, de enxergar objetos em 4 dimensões. Então, por isso, né, vamos restringir o nosso estudo, né, a gráficos de funções de duas variáveis reais. Tá certo? Bom, um bom ponto de partida para esse estudo é o conceito de conjuntos de nível, né? que é o seguinte. Então, definição. Então, aqui temos seja, f. Bom, vamos fazer definição aqui em geral. Mas é aquele negócio, né? Nada impede que estudemos gráficos, né, de funções partindo de um Rn qualquer em R, né? A gente só perde o visual, mas o conceito existe. Mas como a gente está querendo treinar o visual, né? Aí por isso que não, infelizmente não tem como seguir para dimensões mais altas. Mas a teoria vale para tudo, né? Então vamos lá, né? Então temos aqui essa função, né? E vamos pegar um número real k. Certo? Então esse conjunto aqui eu vou chamar de S de k. Ele é dado pelas coordenadas aqui de Rn. Tá? De maneira que a f de x1 até xn é igual a k. Tá certo? Então o que acontece, né? Você tem o seu domínio da sua função, tá? Aí você tem que a sua função ela chega na reta real. E o que acontece, né? Você seleciona um número k e você quer saber, né, de todos os elementos, né? Qual que é o conjunto formado por todos os elementos? Quando a gente aplica f, né, dá exatamente o k. Tá bom? Aí o que acontece? A gente tem alguns nomes para casos particulares, né? Que, por exemplo, se caso a sua f ela for de duas variáveis, então o conjunto SK ele é conhecido como curva de nível. Só deixa eu escrever ele aqui. Então S de K para a gente que vai ser o que, né? XY pertencente ao domínio, né? Tal que f de xy
é igual a K. Aqui em cima, gente, eu coloquei Rn, mas tá errado, né? Não tá errado, mas só para deixar claro, né? Porque a gente está pegando, porque a função está definida no domínio, né? Não estaria errado colocar Rn, né? Porque eu estou vendo os valores da f, né? Que dá k, né? Então, tipo, iria estar dentro de d que está dentro de Rn, né? Mas só para deixar amarradinho e igual aqui de baixo, tá bom? Tá, então isso aqui pra gente é uma curva de nível. Tá? Porque a gente vai ter que isso aqui meio que vai dar algo em duas coordenadas, né? E isso aí, tipo, vai dar uma curvinha pra gente mesmo, no sentido literal, como a gente estudou agora há pouco. E se a gente pegar f de R3 aqui em R, então o conjunto SK, que agora vai ser formado por três coordenadas, esse aqui vai ser conhecido como superfície de nível. Ah, faltou eu colocar aqui, né? É uma curva de nível de F associada a K. Tá? E aqui embaixo a mesma coisa, né? Isso, só que como a gente está em R3, então ao invés de curva de nível vai ser chamado de superfície de nível. E o resto é a mesma coisa, né? De F associada a K. Tá certo? Então, observe o seguinte, né? Que as curvas de nível, né, vão ser basicamente o que, né? Vão ser interseções do gráfico com os planos, né? Com os planos, na verdade, os planos z igual a k, né? Então é como se você estivesse fazendo assim, sei lá, vamos pegar aqui um gráfico que a gente consegue enxergar, né? Aqui temos x, aqui temos y e aqui temos z, né? Aí imagina que você tem uma função que o gráfico dela é algo assim, tipo, sei lá, algo assim, né? Então, se você pegar K, né, e, tipo, se você pegar um Kzinho aqui, então eu estou olhando o quê, né? Eu estou olhando todos os x e y, né, que dão essa altura K, né? Então, basicamente eu estou cortando, né, essa função. Na verdade, é assim fica melhor. Deixa eu colocar um outro desenho também, né? Que esse aqui ficou legal, não? Vou colocar algo assim, sei lá, meio curvo aqui, tipo, aí faz de conta que faz algo assim e tal, e depois aqui ele dá uma dobrada e beleza, né? E aí eu quero algo assim, né? Tem um plano que vai cortar e vai meio que dar pra gente, né? Todo mundo aqui que tem altura K, né? Então, sei lá, vai ser talvez aqui, né? Depois esse aqui meio que desce, aí aqui sobe, né? Aí no caso vão ser esses pontos aqui, XY, né? Que dão essas alturas aqui, né? Tá? Bom, assim tá meio estranho, mas com os exemplos vai ficar mais tranquilo da gente enxergar, tá? Então, vamos partir para os exemplos. Deixa eu só fazer o seguinte.
Vamos trocar aqui de página, né? Então, vamos começar com esse exemplo aqui, ó. Então, vou pegar f de x, y, igual a x² mais y², tá? E vamos dar uma analisada, né, nas curvas de nível, né? Porque aqui a gente tem que essa função, ela é uma função que, para a gente, ela sai do R2, né, e chega nos reais. Então vamos lá, né? Lembrando que o SK para a gente é XY, tal que f de XY é igual a K. Bom, vamos analisar, né, para valores de K. Então, por exemplo, se K for igual a zero, a gente tem que x² mais y² é igual a zero. Então, eu poderia, por exemplo, estar analisando o seguinte, ó. Existem valores, né, que quando eu levo esse... Porque isso aqui, o que vai acontecer, né? Isso aqui vai ser sempre positivo, isso aqui vai ser sempre positivo também, né? Então, para que valores, né, de x, y, isso aqui vai ser zero? Bom, a gente vai ter somente né, que é uma possibilidade, né, que é para quando x igual a zero, né, e y igual a zero. Tá? Então, nesse caso, quando a gente pega o s de zero, vai ser somente o ponto, né, 0, 0, porque eu estou olhando pontos no R2. Tá? Bom, se K for negativo, a gente tem o seguinte, ó, x² mais y² menor que zero. Isso aqui faz sentido? Existem números que, quando eu pego o quadrado da soma deles, pode dar algo negativo? Não, né? Isso aqui não faz sentido. Então, para esse K, esse conjunto vai ser vazio. Tá? Então, agora, o terceiro caso, vamos considerar quando esse K é positivo. Bom, se é positivo, então a gente vai ter isso aqui, ó. Vai ser maior que zero, ou melhor, né? Isso aqui, vamos deixar K mesmo, né? Com K maior do que zero. Bom, aí agora sim, né? Agora isso aqui representa pra gente uma coleção. Para cada K, né, a gente vai ter uma circunferência diferente, né? Com centro em 0, 0 e raio raiz de K. Tá, então, aqui a gente tem que isso aqui é a raiz de K. Então, o SK, ele vai pegar todos esses pontos aqui da circunferência. Tá certo? Bom, você pode até escrever desse jeito aqui, né? SK vai ser XY, tal que x² mais y² é igual a K. Tá certo? Então, essas são, né, as curvas de nível, as curvas de níveis, né, para esse exemplo, né. E aí a gente pode fazer esse seguinte desenho, né, que em geral a gente faz o desenho das curvas se encaixando. Então você poderia colocar, por exemplo, bom, para K igual a 0 a gente tem esse, né? Aí para K igual a 1 você tem esse, para K igual a 2 você tem esse, para K igual a 3 você tem esse, e assim por diante, né? Então aqui, ó, K igual a 0, K igual a 1, K igual a 2 e K igual a 3. Tá? Então, em geral, né, quando a gente vai desenhar curvas de níveis ou superfícies de níveis, curvas de nível ou superfícies de nível, a gente faz alguns desenhos assim, encaixando. Tá? Bom, um outro exemplo é o seguinte. A gente pode estar pegando essa função aqui. Então agora vamos pegar uma função de 3 variáveis, né, f de x, y, z, igual a x mais y. Então agora a gente está interessado em encontrar a superfície de nível. Tá? Então nesse caso
a gente quer o que, né? O nosso SK vai ser XYZ, né? Pertencentes ao, no caso aqui, vamos supor que está no R3, tá? De forma que f de XYZ é igual a K, ou seja, x mais y é igual a K. Então, o que acontece? Se a gente for, por exemplo, a gente quer desenhar isso no espaço, certo? Mas vamos partir do plano, né? Para ficar mais fácil. Se a gente olhar aqui o plano, por exemplo, XY, e a gente, por exemplo, isolar, né, o y, então aqui você vai ter que y é menos x mais k, né? Então, você poderia associar, por exemplo, essa reta, né, que cruza aqui no y, né, no ponto K. Muito bem, mas isso é só para servir de referência mesmo, porque o que acontece, né? A gente tem que o z, né, no caso é que ele está livre, né? Ele pode assumir qualquer valor. Então, se o z pode assumir qualquer valor, então você vai ter planos. Que é z, né? Não é 3. Então, você vai ter planos, né? Que vai acontecer o seguinte. Por exemplo, né? Para k igual a 1, a gente vai ter que ele vai bater aqui no 1, né? Então, vai bater no y igual a 1. Então, seria algo assim, no caso, né? Tá, aqui para k igual a 1, né? Para k igual a 2, ele vai subir um pouco mais aqui no y, né? E assim por diante, né? Então a gente tem que, para cada k, né, a superfície de nível associada vai ser um plano, né, um plano perpendicular, né, ao plano XY. Tá certo? Bom, e a gente está fazendo essas curvas de nível, né, e superfície de nível à toa, né, porque elas podem nos auxiliar e muito, né, a desenhar o gráfico dessas funções de duas variáveis, né. E é engraçado porque a gente vai partir, né, da mesma motivação que a gente vê na prática mesmo, né, de curvas de nível, assim, né? Que às vezes quando você pega um mapa, né, nas aulas de geografia, né, ou que descreve um certo terreno, né, você tem alguma coisa assim, né, que ele meio que vai fazendo curvas, né, e meio que cada curva representa uma certa altitude, né, de um terreno. Por exemplo, aqui você tem 20 metros, né? Então, e aqui a gente consegue meio que ter uma ideia mesmo, né? De que conforme você vai entrando nessas curvas aqui, tipo, ela vai meio que mapeando um certo terreno, né? Que meio que vai subindo, assim, né? Então, é a mesma ideia, né? A gente vai estar usando para estar desenhando, né? Esses gráficos, né? E aí a gente vai ver um método, né, que é bem clássico assim, né, que é a partir das curvas de nível e das interseções com os planos XY, YZ e XZ também. Tá? Então, vamos pegar aqui o nosso, bom, através de exemplos, né? Então, vamos pegar aqui o nosso primeiro exemplo, que vai ser o seguinte, né? Vamos considerar f de xy como x² mais y². Tá? Bom, esse aqui foi o exemplo que a gente desenhou as curvas de nível agora há pouco. Né? Então a gente viu que no caso para k igual a 0, a gente tinha que S de k era somente o ponto 0, 0. Né? Para k é negativo, a gente tinha que isso aqui era vazio. E quando k é positivo, isso aqui representava, né, circunferências centradas na origem com raio raiz de k, né? Então, aí aqui a gente tem isso aqui, né? Tá certo?
Beleza, então isso já era conhecido, né? Então agora o que a gente vai fazer é o seguinte, vamos fazer a intersecção com o plano x0y, tá? XOY, né? Que é esse O que é da origem. Então o que a gente vai fazer, né? Então a gente quer interceptar, né, com o plano, com o chão, né, com o plano XY. Então, tomando, né, z como sendo x mais y ao quadrado, isso significa que a altura vai ser zero, né? Então, fazendo z igual a zero, a gente tem isso aqui, ó, x quadrado mais y quadrado, que é igual a zero. Tá? Então, nesse caso, quando a gente faz intersecção com o plano xy, né, a gente só vai ter uma única solução que vai ser o ponto 0, 0. Tá? Então, nesse caso, o ponto 0, 0, né? Desculpa, no caso a gente está olhando o espaço, né? Então é o ponto 0, 0, 0. A gente pode escrever assim, ó, é o traço de F do plano x, o, y, tá? Muito bem. Então, beleza, né? Então a gente tem o 0, 0, né? Tá. Não tem nem muito o que desenhar aqui também, né? Então vamos lá, o próximo passo é pegar a intersecção com o plano. Agora podemos, por exemplo, né, pegar o plano YOZ, tá? Aí esse aqui a gente já faz um desenho, né? Então, aqui é o seguinte, eu estou olhando agora x, y e z. Então, eu estou olhando esse plano aqui, ó. Tá? O que dá nesse plano? Então, para isso, quando a gente está nesse plano, o x é igual a zero, né? Então, a gente vai repetir o que a gente fez agora há pouco. Então, a gente vai pegar z x quadrado mais y quadrado e no lugar do x vamos colocar zero, né? Então, fazendo x igual a zero, teremos que z, né, vai ser igual a y ao quadrado. Então, a intersecção, né, desse gráfico com o plano YOZ, YOZ vai ser o que, né? Vai ser uma parábola. Né? Então, vai ser essa parábola aqui. Tá? Z igual a y ao quadrado. E agora, né, finalmente, vamos fazer a intersecção com o plano XOZ. Tá? Então aqui no caso a gente vai ter o seguinte, né? Só fazendo um desenho aqui de novo. Aqui a gente tem X, aqui a gente tem Y e aqui a gente tem Z. Tá? E aqui nesse caso a gente está olhando este plano aqui. Tá? Vamos treinar bem a visão em 3D em algo 2D, né? Beleza, então a mesma coisa, né? Vamos pegar x aqui igual a isso aqui. Repare o seguinte, né? Que aqui nesse caso, quando a gente pega esse plano, né? O y, ele é igual a zero. Tá? Então, fazendo
y igual a zero, a gente tem que z é igual a x quadrado. E novamente uma parábola, né? Só que agora desse plano. Tá? Bom, e agora o que a gente faz? Né? Agora a gente vai juntar todas as informações que a gente tem. Né? Então, no final, a gente tem que quando z é negativo não tem nada, né? Nesse plano aqui a gente tem essa parábola, nesse outro plano a gente tem outra parábola, né? E em cada corte que a gente faz de curva de nível, a gente tem uma circunferência, né? Tá certo? Então, no final, o que a gente tem, né? A gente vai ter essa figura aqui, ó. Deixa eu desenhar. Eu ia desenhar ali, mas como eu comecei a desenhar as curvas de nível, aí poluiu demais o desenho, né? Aqui é y. Mas a gente tem o nosso famoso paraboloide, né? Que é esse desenho aqui, né? Tá? E aí, tipo, você faz um corte aqui, né? No eixo, aqui em ZY. Você faz um corte aqui em ZY, você vai ter a sua parábola, né? E você faz um outro corte aqui em X, Z, né? Você vai ter outra parábola aqui. Certo? Muito bem. Vamos dar uma olhada num próximo exemplo, só para a gente treinar um pouquinho mais. Então, o próximo exemplo vai ser esse aqui, ó. Vamos pegar f de xy igual a 1 sobre x quadrado mais y ao quadrado. Tá? Bom, e beleza, né? Então a gente vai pegar esse aqui e tá, quando x e y for diferente do 0, 0, né? E vamos pegar f de 0, 0 como sendo 0. Vamos fazer direto já, vai? Tá, quero saber disso aqui só. Bom, não vai confundir muito aí. Ok, então vamos lá, né? Aqui vamos começar, né, desenhando as curvas de nível, né? Então, no caso, para SK, desculpa, vamos fazer a mesma análise que a gente fez agora há pouco, né? Então, vamos pegar aqui, se a gente pega K igual a 0, né? O que a gente vai ter? A gente vai ter isso aqui igual a 0, tá? Então, nesse caso, a gente não tem solução para isso, né? Então, quando o K é igual a 0, isso aqui vai ser vazio. Tá? E se K for menor do que 0, né? Se K for menor do que 0, a gente tem o que, né? 1 x quadrado. Isso aqui menor do que 0, né? Que também não faz sentido, porque esse número aqui ele é positivo. Tá? Então, S de K vai ser vazio também. Aí, nesse caso, a gente pode completar, né? Para K menor ou igual a 0. Tá? Então, vamos olhar aqui para K maior do que 0. Né? Então, para K maior do que 0, o que a gente vai ter? A gente vai ter
que 1 sobre x, isso aqui, vai ser igual a k. Então a gente pode dar uma ajeitada aqui, passa esse para cá, passa esse para lá. Então a gente vai ter x² mais y² igual a 1 sobre k. Então isso aqui é o que, né? São, para cada k, a gente vai ter circunferências centradas. Ficou parecendo mais uma elipse, né? Mas é uma circunferência, né? Centradas no ponto 0, 0 e raio 1 sobre raiz de k. Tá certo? Então essas são as curvas de nível. E agora a gente vai seguir com as intersecções dos planos, né? Então a primeira coisa aqui é fazer a intersecção com o plano XY, né? Ou seja, com o chão. Então a mesma coisa, né? Então a gente vai considerar aqui z igual a isso daqui, tá? E vamos, bom, nesse caso a gente tem que o z vai ser igual a 0, né? Então, fazendo, né, z igual a 0, a gente vai ter o que, né? Isso aqui mais isso aqui igual a 0, tá? Aí o que acontece, né? Nesse caso aqui, isso aqui só faz sentido, né, para x e y igual a 0. Então vamos deixar aqui, né? Então, nesse caso... só que aí vai ter um certo probleminha, ó. O que acontece, né? Eu tenho que o z é igual a 0, tá? Só que se você colocar x e y aqui embaixo igual a 0, isso aqui, na verdade, não tem como dar 0, né? Então, nesse caso, não possui solução, né? Então, esse gráfico ele não vai interceptar o plano XY, tá? Então, portanto, o gráfico não intercepta o plano XY, tá? Por quê? Porque não tem como, né, eu botar valores aqui, x, y, isso aqui dá 0, tá? Muito bem, então, vamos agora interceptar, né, com o plano, agora é o plano, digamos, vou pegar aqui, ó, xz, tá? Bom, vou fazer um desenho aqui só para ficar mais fácil da gente enxergar. Vamos colocar aqui o x, o y e o z aqui, tá certo? Aí, aqui é o seguinte, então esse plano, né, o x0z, né, vai ser esse daqui, tá? E aí, nesse caso, o y é igual a 0, né? Então, a gente tem que z é igual a 1 sobre x² mais y², tá certo? Com y igual a 0, a gente vai ter que z é igual a 1 sobre x². Tá? Então, nesse caso, vai ser o que, né? Vai ser essa função aqui, né? Que ela vai cair aqui, depois ela vem e cai para cá também, né? Tá? E a mesma coisa agora com a interseção com o plano YZ, né? Certo? Então, agora a gente vai ter
isso aqui, né? X, Y, Z. E o nosso plano, né, agora vai ser esse daqui. Então, mesma coisa, né? Então, a gente vai ter que Z é 1 sobre x² mais y². E nesse caso, a gente tem que o x, né, vai ser igual a zero. Então, fazendo x igual a zero, a gente vai ter z igual a 1 sobre y². Tá? Aqui vai ser basicamente isso aqui, né? Você tem isso aqui e você tem isso aqui. Tá? E aí, juntando tudo, a gente tem o seguinte. A gente tem x, y, z. A gente vai ter isso aqui, ó. Então, temos essa daqui, temos essa daqui, temos, vamos deixar assim, ó, mais bonitinho. Aí aqui a gente tem algo assim, né, que vem para cá aqui também. E a gente vai ter várias curvas de nível, né, aqui no meio que vão ser circunferências, né. Então lembra um pouco um funil, né. Então esse daqui é o gráfico, né, da função tá? No caso aqui com um domínio menos esse ponto aqui, né. Esse ponto aqui ele não pega no gráfico. Tá certo, gente? Bom, aí lá nas notas, né, tem mais um exemplo da função f de x, que é bem famosa também, né? Isso aqui. Que aí vocês dão uma olhada lá, tá? Esse daí é bem divertido também, que tem variações diferentes, né? Dependendo do nível que você pega, ela muda bastante de comportamento. E aí qualquer dúvida, a gente esclarece aí na próxima aula. Tá certo? Então, por enquanto é isso. Se cuidem e até a próxima.